sou professora de História e a gente vai continuar a ver agora sobre a expansão nazista. Inimigos, a gente já viu o seguinte, eram dois inimigos a ser combatidos. Os inimigos internos, que eram aqueles vistos, né, como uma ameaça ao ideal de pureza da raça ariana e que eram eliminados principalmente nos campos de extermínio, mas tinham também os inimigos externos, aqueles que a Alemanha tinha que combater. Eles queriam formar a Grande Alemanha. Quando você pensa na política expansionista nazista, expansionista vem o quê? De expansão, de você aumentar. Então, a Grande Alemanha era uma Alemanha com um território maior do que aquele que ela tinha quando começou o governo nazista. Então, por isso, você fala que é uma política externa emancipacionista. Você quer conseguir mais territórios. Vamos lá. Ele queria juntar os territórios perdidos na Primeira Guerra Mundial. Vamos lembrar? Tratado de Versalhes. Quando tem o Tratado de Versalhes, a Alemanha perde alguns territórios que até então eram delas. Então, nessa política emancipacionista, primeira coisa, pegar esses territórios de volta. Uma outra coisa, territórios onde houvesse comunidade de língua alemã, o que formaria a Grande Alemanha. O que significa? Um monte de paizinho que tinha perto ali da Alemanha, em alguns lugares a maioria das pessoas falavam alemão, eram de língua alemã. Então, esse projeto da Grande Alemanha significava que nos lugares onde a maioria fosse alemã, tinha que pertencer à Alemanha. Então, ia cair a soberania desses países que seriam anexados à Alemanha. Isso tudo, gente, vem da teoria do espaço vital, que é o quê? A nação alemã devia ocupar uma área do tamanho das riquezas naturais compatíveis com a capacidade de desenvolvimento do seu povo. Arianos, por serem superiores, podem ocupar. O que isso significa? Se eu estou dizendo que a raça ariana é tão superior, eu posso ocupar o que eu quiser, porque todo mundo é inferior. Então, se existe um lugar, espaço vital é o quê? Se a gente é inferior e a gente tem uma grandeza, né, uma qualidade tão grande, a gente pode, não só como pode, como deve, ocupar aonde a maioria seja alemão. A gente tem que fazer a Grande Alemanha, a gente tem que fazer um grande, quase império, né? A gente tem que expandir. É como se os territórios os alemães fossem tão bons, assim, tão maravilhosos, que só aquele pedaço era pequeno. Vamos expandir, vamos invadir, vamos anexar. Então a gente vai ver aqui como que aconteceu essa expansão alemã. Primeira coisa, a recuperação das forças alemãs, né, desrespeitando ao Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes, uma das coisas que ele estabelecia era o quê? Uma proibição do exército alemão se recuperar. Limitava muito o número de soldados que poderiam ter. Só que dentro dessa política expansionista, não dava para ser assim. Então a primeira coisa que a Alemanha faz é recuperar esse exército, fazer com que as forças tivessem de fato força. E em 1936, o exército alemão ocupa a Renânia. Então você vê, além de recuperar o seu exército, eles já começam uma ocupação militar de um outro lugar. E em 1938, anexam a Áustria ao Terceiro Reich. Gente, calma, eu vou explicar para vocês ainda o que significa isso. Tá? Às vezes a gente fica lendo assim, Terceiro Reich, mas o que isso significa? Vou explicar já pra frente para vocês. O importante é entender o seguinte, ele recupera o exército, ocupa já Renânia e a Áustria. E aí acontece o quê? O Hitler começa a exigir que a Tchecoslováquia cedesse a região dos Sudetos, habitada em sua maioria por alemães. Aqui a gente está pensando naquela teoria do espaço vital. A Alemanha é tão superior que pode ocupar regiões que tenham em sua maioria a língua alemã. Então acontece isso na Renânia, acontece isso na Áustria. E aí quando eles vão para exigir isso da região dos Sudetos, que fica na Tchecoslováquia,
começa um perigo de guerra. Por quê? Porque ela não aceita. É uma ameaça à soberania nacional. Então ela foi contra essa anexação. Só que França e Inglaterra ainda estavam temendo o morticídio e os males da Primeira Guerra Mundial. Então eles estão com uma política ainda de apaziguamento, né? Uma política de evitar conflito armado. Então eles vão e falam assim: não vamos entrar em conflito com a Alemanha, né? Não vamos nos meter nisso. O que assina? É o Tratado de Munique. Aonde a Tchecoslováquia é obrigada a ceder a região dos Sudetos. Então, como França e Inglaterra tá com essa política de não querer entrar em conflito com a Alemanha por causa ainda das consequências da Primeira Guerra Mundial, é assinado esse tratado onde a região dos Sudetos vai de fato para a Alemanha. Só que Hitler queria só os Sudetos? A política expansionista era só? Não. Então, logo depois, Hitler ocupa toda a Tchecoslováquia. Então já tem Tchecoslováquia, já tem Áustria, já tem a região da Renânia. Só para vocês entenderem, aqui é a Alemanha, tá vendo? Essas são as fronteiras que eles têm, que eles vão ocupando. A Áustria, o pedaço da Renânia que fica na Polônia, a região dos Sudetos, essa região aqui, ó, tá vendo? Então, a princípio, Hitler só ocupou isso aqui, ó. E aí, o que era tudo da parte da Tchecoslováquia. Com esse tratado de Munique, então ok, agora isso daqui faz parte do território alemão. Só que logo depois, o que ele faz? Essa região, ele ocupa tudo. Tudo isso aqui vira Alemanha também. Dá pra vocês perceberem? Como era uma... Aqui as setinhas estão mostrando, ó. Ele tá querendo se expandir. Tá vendo? A Alemanha, que até então tinha só esse território, quando você pensa, olha só. Espaço vital. O que é isso? É você expandir fronteiras. É a Alemanha, eles achavam que a Alemanha era tão grande em tudo, cultura, inteligência, em dinheiro, em mão de obra, que esse territóriozinho só não adiantava. Eles tinham que expandir as suas fronteiras. Então é essa política expansionista, de você alargar fronteiras. E aí, olha só, o que eu falei que eu ia explicar. Terceiro Reich. É a tentativa de formar esse Terceiro Reich que faz a ameaça da guerra. Qual era o pensamento? Existiram na história da Alemanha dois impérios que unificaram a nação germânica. Qual foi o primeiro? O Sacro Império Romano Germânico. Logo depois, era o Império Alemão, que era o Sacro Império com mais alguns territórios, tá? Esses dois aqui, era o Estado que seria refundado em 1933, fundaria o Terceiro Império Alemão. Esse Império Alemão, ele acaba no final da Primeira Guerra Mundial. Né? Quando acaba a Guerra Mundial, vários territórios são tirados daqui e o que era considerado Império Alemão acaba. É só a Alemanha. Então é como se fosse esse o primeiro Reich, né? A primeira parte, o primeiro reino, o primeiro território. Esse o segundo, que acabou. O Hitler queria implantar o terceiro, que era o quê? Esses territórios, mais alguns outros, do tamanho da grandeza que a Alemanha merecia. A ocupação da Tchecoslováquia foi a certeza de que as ambições de Hitler eram ilimitadas e punham em perigo a paz europeia. Então, França e Inglaterra, que até então estava nessa política de não querer entrar em confronto direto com Hitler, com medo do morticídio, né, pensando já nos males que a Primeira Guerra Mundial, quando eles fazem o Tratado de Munique e falam, ok, você quer a região dos Sudetos? Pode ficar. Só que serviu para Hitler? Ah, não, então tá bom, se eu quero os Sudetos, parei. Não. Ele quis a Tchecoslováquia inteira. Então isso foi uma prova de que o plano dele era muito maior do que aquilo que parecia.
E aí a França e a Inglaterra começam a mudar a postura em relação a isso. Não aceitam mais as invasões alemãs. Então qualquer ação de Hitler poderia provocar uma reação armada. Então é o seguinte, quando põe o Terceiro Reich ameaça de guerra, é o quê? Essa política expansionista de você querer fundar um outro território, incorporando vários países que estavam ali. Até então a França e a Inglaterra estavam tentando entrar em conflito. Mas a partir de Hitler invadir a Tchecoslováquia, mesmo depois do Tratado de Munique, que dava a região dos Sudetos para a Alemanha, aí França e Inglaterra falam, não, agora deu, agora não dá mais para continuar fingindo que a gente não está vendo nada. E aí entra o seguinte, o Pacto Germano-Soviético. Dentro dessa política já, de você tentar expandir os territórios, de você tentar fazer com que o governo, que o Partido Nazista controlasse o maior número possível, alguns pactos foram... Vamos pensar na Primeira Guerra? Antes de começar a Primeira Guerra, não começou aquela... fazem alianças para caso uma guerra aconteça, já tem os países que estão ali lutando, já estão de acordo um com o outro. Esse pacto germano-soviético foi um pacto onde você deixou de lado as diferenças entre a União Soviética e a Alemanha. Entendam como que o significado disso, gente. O tempo inteiro eu tô falando que os partidos nazistas, fascistas, eles chegam ao poder para parar o avanço do comunismo. A principal, o que era uma das características principais é o anticomunismo. Mas nesse momento aqui existe um pacto entre Alemanha e União Soviética. É um pacto de não agressão, um pacto de não fazerem guerra um contra o outro. Esse pacto germano-soviético, não agressão entre Alemanha e União Soviética, superação das divergências ideológicas e sociais entre os dois regimes políticos. É a última cartada do Hitler para iniciar o plano de expansão territorial para o leste europeu. Gente, pensa, vamos lá, Primeira Guerra Mundial. O que acontece na Primeira Guerra Mundial? A Alemanha está ali no meio. De um lado você tem a União Soviética, do outro lado você tem França e Inglaterra, como se a Alemanha estivesse no meio. Então quando ele entra em guerra, quando ele está na Primeira Guerra Mundial, contra os dois lados, ele tem que guerrear, Vamos pensar assim, para a direita e para a esquerda, ele está ali no meio. Então é um esforço militar muito maior. Quando ele faz o acordo dizendo que, esse que está desse lado não vai brigar comigo, é como se ele tivesse mais força para ir para lá, que é o quê? Seria França, seria Inglaterra. Ele ganha mais força para isso. Então o Pacto Germano-Soviético foi apenas uma ação tática de Hitler para não colocar a União Soviética como um forte inimigo no início das ações bélicas. É como se você tentasse neutralizar pelo menos um dos lados, Pelo menos esse inimigo eu tenho a menos. As ações de extermínio dos eslavos foram colocadas em prática nos primeiros momentos da expansão para o leste. Depois, após a invasão da União Soviética pelos alemães e o início dos combates em solo soviética, cerca de 5 milhões de russos foram levados para campos de concentração. Aí você fala assim, calma aí, não entendi. É um acordo da União Soviética com a Alemanha, deles não entrarem em guerra, e você acabou de dizer que eles vão escravizar os eslavos. Quando começa a guerra dentro da região da União Soviética, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, o Hitler fez o acordo com a União Soviética, só que o Hitler não cumpriu. Simples. O Hitler não queria que eles entrassem em guerra, não queria que eles começassem uma guerra contra a Alemanha. Mas quando sentiu que o exército estava preparado e que essa política expansionista podia ir em frente, o que o Hitler faz? Invade. Não, esse pacto aqui é rompido. Não existe mais pacto. Então, assim que vai se delineando já a questão do início até da Segunda Guerra Mundial. Então, a gente vai ficando por aqui. No próximo, a gente vai fazer exercícios sobre essa expansão nazista, tá? Espero que vocês tenham entendido como que o governo foi ganhando espaço. Tchau!